Shalom Aleichem. Que a graça e a misericórdia e a bondade de Deus seja conosco nesta manhã abençoada por Cristo Jesus, onde podemos compartilhar mais um pouco da palavra de Deus nestes dias de caos que o mundo está enfrentando, principalmente o nosso povo, aprisionados em casa, sem podermos sair, basicamente num cárcere privado que nós nos encontramos, espontâneo e não espontâneo, mas por obrigação e medo, mas não deixa de ser um cárcere privado. Embora a urgência e os problemas do dia a dia nos obrigam a ficar que é um meio mais acertado, principalmente para aqueles que são mais sensíveis à doença, têm o seu organismo mais fraco, mais debilitado por idade. É aconselhável que fiquem realmente em casa, mas também é um momento de nós nos reunirmos para com Deus. Todo esse caos que vem em nossa nação vem para ensinar que a igreja ela tem que ser mais forte que uma instituição construída por quatro paredes. A igreja ela tem que retornar às suas raízes, voltar ao culto nos lares, ao ensino nos lares, porque a fé é principalmente aquilo que nós fazemos no nosso culto, no nosso lar, com a nossa família. A fé não é só o que nós mostramos às pessoas de fora, mas a fé é o que vivemos dentro de nossa casa. Podemos externar a nossa fé numa grande reunião, numa igreja, numa vigília, dando glória, alguns pulando, ou falando num tom mais elevado no púlpito. E na nossa casa, esse tom mais elevado não é para glorificar a Deus, e sim para ofender as criaturas que são imagem e semelhança de Deus. Independente do merecimento, que a gente fala muito disso, as pessoas dizem, pastor, o senhor não conhece a criatura que está lá em casa. Sim, realmente, eu não conheço a criatura que está em casa, mas eu conheço aquele que deve habitar no seu coração. E ele pode não necessariamente pensar como você pensa. É um momento de nós repensarmos a nossa fé, a igreja começar a colocar as suas raízes de novo, voltar ao seu plano original. A igreja, ela surgiu nas casas, a igreja surgiu em reuniões voluntárias, reuniões espontâneas. A igreja, ela surgiu, o apóstolo Paulo pregando na beira da praia para as pessoas que se reuniam em oração. Ele escreve a igreja que se reúne na casa dos irmãos. Claro que as casas eram enormes, as casas que as igrejas se reuniam na época, mas a igreja brasileira, as Assembleias de Deus no Brasil, quando acaba o ciclo da borracha lá em Belém e as pessoas começam a retornar aos seus estados de origem, muitas irmãs, elas começaram seus grupos de oração nos seus quintais, nas suas varandas, reunindo pessoas que aceitavam Jesus como Salvador, e depois elas mandavam um recado ao pastor da igreja para mandar um obreiro para dar seguimento àquela obra. Assim surgiu as Assembleias de Deus no Brasil. As Assembleias de Deus no Brasil surgiu com várias reuniões, em muitas salas, em muitas varandas, em muitos quintais, por muitas irmãs em Cristo, que se dedicavam à oração e ganhar almas. A igreja está voltando às suas raízes, então vamos retornar a essas raízes com vontade, com garra. Vamos fazer a nossa igreja crescer agora, no tempo dessa quarentena, como ela não cresceu quando não tinha quarentena. A igreja ela teve muita liberdade. E o que ela fez com a sua liberdade? Ela semeou escândalos. Agora foi tirada a liberdade da igreja. Não tem liberdade mais de fazer um ar livre, pregar na praça, pregar no campo, pregar em estádios. Nem mesmo de pregar na igreja, de juntar as pessoas da igreja. Foi retirada a liberdade da igreja. Então a igreja agora tem que fazer sem a sua liberdade o que ela podia ter feito quando era livre para poder trabalhar. Eu gostaria de compartilhar com os amados o texto do Salmo de número 139, aquele belo Salmo de Davi, que fala sobre Deus que nos conhece no profundo, no interior. Ele tem 24 versículos, eu vou ler os 24 versículos, que diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento.
cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando do oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia quando acordo. Ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o trecho que eu trago hoje, vou basear nesse último versículo. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O homem de Deus, o crente fiel, verdadeiro, aquele que teve uma experiência com Cristo Jesus, ele não é mais indulgente com o pecado. Aquele que realmente nasceu de novo, ele não aceita, a sua natureza, ela abomina viver uma vida de erro. É nova criatura em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Então ele é uma nova criatura, ele tem algo novo dentro dele, uma vida nova dentro dele, e essa vida nova não aceita uma vida de pecado. Não aceita o erro em si mesmo. Ele não se entrega ao mal. E o que é se entregar ao pecado? Eu gostaria de citar Thomas Watson hoje, aqui, e Thomas Watson ele vai responder isso. O que é se entregar ao pecado? A primeira resposta é alimentá-lo e deixá-lo ter o que ele quer. Isso é se entregar ao pecado. Alimentar o pecado como? Alimentar o pecado dando à sua carne tudo aquilo que a sua carne quer. Algumas pessoas acham que elas podem chegar até a beira do poço, olhar no fundo do poço, sem cair dele. Pode chegar à beira do abismo, olhar da beira do abismo, sem cair nele. E com isso ficam brincando com o perigo. Eu acho que já teve muitas pessoas que, ou na sua mocidade, ou na infância, gostavam de subir em árvores, subir em caixa d'água, subir em telhado, e lá de cima ficava observando, dar um suor frio na sola dos pés, às vezes dá uma tremedeira nos pés. Eu já fiz isso, eu já subi num prédio de 5 andares, andei em cima do telhado daquele prédio e dava aquele suor na sola do pé, a sola do pé parece que formiga, treme, e você olha daquelas telhas e vê que se você cair não tem nada para poder parar a sua queda. Eu andava em cima daqueles telhados para poder pegar pipa.
Mas fazia isso porque eu acreditava que podia chegar perto da queda sem cair. Até que, né, vem aquele momento que a gente vai e que a perna treme de uma certa vez, a gente acha, não, é melhor eu não continuar brincando com o perigo. Melhor não continuar brincando com o perigo. Muitos devem ter vertigem de altura, sim. Devia ter vertigem do pecado também. O pecado é a mesma coisa. A gente fica olhando como se está em cima do telhado. Você está no meio do telhado, você está afastado do poço, do abismo. Aí você olha assim de longe. À medida que você chega perto da borda, a telha fica com menos suporte embaixo, menos apoio. Então é mais fácil de quebrar e cair. Então quanto mais perto do abismo, mais fácil de desbarrancar e cair. Então o crente, aquele que é fiel, ele não se entrega, ou seja, ele não alimenta o pecado que está dentro dele. Alimentar o pecado é dizer, até que ponto eu posso ver isso sem me contaminar? Até que ponto eu posso caminhar nessa direção sem me contaminar? Ou o jovem, até que ponto eu posso ter um namoro mais ou menos impuro ou meio puro sem me entregar totalmente, sem me contaminar totalmente? Alguns se acham fortes, não, eu posso ir até determinado ponto porque eu não vou cair porque eu sou forte. Não, ninguém é forte. A natureza forte é aquela que você alimenta. Você tem a natureza espiritual forte se você alimenta a sua natureza espiritual. Mas se você quer desafiar o pecado, é porque você não está alimentando a sua natureza espiritual. Está alimentando a sua natureza carnal. E ela tem fome e sede do pecado. E ela lança esse desafio para você. A segunda resposta de Watson é como se entregar ao pecado? É pecar com prazer. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. 2 Tessalonicenses 2:12. Vai nos dizer, para que sejam julgados todos os que creram a verdade. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, aqueles que pecam por prazer, são os que se entregam ao pecado. É estranho dizer que uma nova criatura peca por prazer. Sim, se alimentou mais a sua natureza terrena do que a natureza espiritual. Vai chegar um momento em que vai pecar por prazer e depois vai ter o tormento da sua consciência, movida pelo Espírito Santo. Vai pecar e depois vai sofrer. Pecar e sofrer. Vai ter o prazer momentâneo do erro e o sofrimento da sua consciência espiritual, mostrando que está se afastando do trono de Deus. O homem de Deus, o servo, o renascido pelo Espírito Santo, ele não se entrega ao pecado, mesmo tendo uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque a transformação que Cristo fez em sua vida não tem prazer no pecado. A nova criatura, ela não se alimenta do pecado. A nova criatura se alimenta de santidade. Então, o crente fiel, ele não sente o prazer no erro. Aquele que não aceitou Cristo, o homem natural, mesmo que o homem natural se diga cristão, que o crente realmente é aquele homem espiritual, o natural, o carnal, ele não, na realidade não pode ser comparado com o espiritual, o salvo. Então, o homem espiritual, ele não quer viver no erro. Carnal, sim. Mas existe uma diferença entre o pecado do carnal e o pecado do crente fiel. O crente fiel, mesmo que não queira, vai ter alguns momentos em que a tentação vai vir forte. Vai ter alguns momentos em que ele vai se sentir rodeado das suas tribulações. Vários fatores podem levar uma pessoa a cair. Vários fatores. Nós não podemos julgar ninguém, porque cada um é senhor de sua vida. Vários fatores podem pegar a pessoa no momento de fraqueza, seja enfermidade, sejam problemas em casa, alguma coisa que tire as suas bases e ela acaba se refugiando no velho bosque da carnalidade. Então, o fiel, alguma das vezes, pode vir a falhar, mas existe uma diferença do pecado do fiel, do filho, e do pecado daquele que não é filho. Do pecado do crente e do pecado do ímpio. É a mesma diferença do veneno da serpente. Está na serpente ou está no homem? O veneno na serpente não lhe faz dano algum. No homem é fatal. Pode matá-lo. É o mesmo veneno, só que o hospedeiro são diferentes. Um vive com veneno e outro morre quando é tocado por ele. O verdadeiro crente, aquele que serve a Deus,
a sua vida é um protesto contra o mal. Ele não aceita o mal, por menor que seja. Ele brada como o apóstolo Paulo brada lá em Romanos 7, 24, que o apóstolo Paulo diz: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? É assim que Paulo brada em Romanos 7, 24. Por menor que seja o erro, aquele que verdadeiramente devota a sua vida ao Eterno, serve a Deus de sinceridade, um pequeno erro que ele comete é o momento de dobrar os seus joelhos e clamar por misericórdia e perdão. É nos ensinado, principalmente na escola dominical, é ensinado muito que basta você crer no sangue de Cristo, que nos purifica e perdoa de todos os pecados, confessa o seu pecado ao Senhor e creia que você está perdoado. Só que os puritanos antigos, eles ensinavam diferente. Os puritanos eles diziam: roga perdão pelos teus pecados, dia e noite, mesmo que você tenha que repetir os mesmos pedidos, até que você sinta no teu interior que Deus te perdoou. Não é pegar afirmações positivas da palavra que muitas da gente, às vezes as pessoas pegam e fazem afirmações achando que aquela afirmação vai purificá-la. Não, o que purifica é o verdadeiro arrependimento, porque é assim que Jesus diz: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Sem o arrependimento não tem perdão. Thomas Watson, ele ainda aponta 4 tipos de pecado que o crente ele tem que evitar. Eu gostaria de trazê-los aqui nesta manhã abençoada. Embora geralmente a mensagem de domingo, né, uma mensagem, como eu sempre digo, uma mensagem mais branda, mais suave, mais de amor e bondade, mas nós estamos vivendo dias maus. Então temos que pegar um pouco de sal, né? Já estamos em casa, vamos pegar um pouquinho salgado. E ele vai nos apresentar 4 tipos de pecado que eu vou trazer para os irmãos. O primeiro é os pecados secretos. Pecados secretos, sim, a pessoa ela tem uma reputação a zelar, ela é muito cuidadosa da sua reputação, e ela evita pecar em público. E ela leva o seu pecado para o particular. Numa linguagem assim, figurativa, não peca na varanda, mas dentro de casa, atrás das cortinas, para que ninguém veja. E esse pecado secreto é aquele que destrói a pessoa, porque com o seu pecado secreto é como se ela estivesse dizendo assim: Deus não está vendo. Se as pessoas não veem, Deus está vendo também. Salmo 44, versículo 21. Como se Deus pudesse ser enganado. Salmo 44, 21. Glória a Jesus. Porventura não conhecerá Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Exatamente. Nada fica oculto do Senhor. Nada. O pecado secreto, às vezes, ele é pior do que o declarado, porque ele revela o quê? Uma astúcia e até mesmo um ateísmo, porque rebaixa Deus a uma condição de homem. Ou seja, não peca diante dos homens como se tivesse mais medo dos homens do que de Deus. Como se a aprovação dos homens fosse mais importante que a aprovação de Deus. Como se o posto diante dos homens fosse mais importante que sua posição diante de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. (8:12) 8:12 de Ezequiel. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E Salmo 94, 9. Salmo 94, 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Exatamente. Deus vê todas as coisas. Como disse, as pessoas às vezes se preocupam muito com o seu próximo que está observando. E esquece que cada um dará contas de si mesmo a Deus e não aos homens. Você não dará contas ao seu pastor, ao seu líder espiritual. Você dará contas da sua vida a Deus. Raquel, ela, quando fugiu da casa de seu pai, ela roubou os ídolos do seu pai.
E o que ela fez com os ídolos? Ela os colocou não colocou no colo, ela sentou em cima deles. Ela escondeu sentando-se em cima deles. E isso podemos colocar como uma metáfora que tem muitas pessoas que secretamente estão sentados em cima dos seus pecados. Estão escondendo eles com o seu próprio corpo. Como a palavra de Deus nos diz que Deus irá recompensar todo o bem que nós fazemos, tudo aquilo que a Bíblia diz, nosso sacrifício não é em vão no Senhor, mas também Ele vai punir todos os pecados que foram cometidos secretamente. Nada vai ficar encoberto diante daquele a quem temos que prestar contas. Cada falha, cada erro, cada coisa que nós achamos que é insignificante, mas a palavra de Deus acusa. Porque o que é o pecado? Pecado, diz o nosso amado apóstolo, pecado é iniquidade. O que é iniquidade? A transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei de Deus. Todas as vezes que eu violo a santíssima lei de Deus, eu estou pecando, porque isso é pecado. O pecado é um crime cometido contra um código. Esse código civil é a Bíblia Sagrada. Então, o pecado é um crime. E o pecado e o código que diz o que é crime é a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que eu transgrido a palavra de Deus, eu estou pecando. O pecado não é aquilo que eu acho certo ou errado. O pecado é aquilo que Deus diz que é errado. Isso é pecado. Aquilo que Deus diz que é errado. Deus não deixou ao coração do homem determinar certo e errado. Deus deixou estampado na sua palavra o código do certo e do errado. Nós falamos de boas obras, e muitas pessoas que fazem boas obras e fazem o bem, que o apóstolo Paulo diz que nós fomos criados para as boas obras, mas que boas obras? Algumas pessoas vão dizer, pastor, as boas obras, e vão falar de várias obras filantrópicas que tem de construir orfanatos, construir hospitais. Eu digo, as boas obras são aquilo que a Bíblia determinou que são boas obras. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos eleitos para as boas obras, salvos para as boas obras, ele está falando das obras que a Bíblia Sagrada coloca como boas. Por melhor que seja a intenção do coração do homem. Não estou desmerecendo aqueles que saem pela madrugada entregando quentinha para os desabrigados na rua. Não, só estou dizendo que boas obras é aquilo que está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus. Então, temos os pecados secretos e tem também aqueles que são chamados de pecados remunerados, que é a segunda classe de pecados. E remunerado é quando você recebe alguma coisa em troca daquilo que você faz. O pecado remunerado é quando a pessoa recebe algum benefício que o diabo dá em troca do pecado que ela está cometendo. O pecado remunerado é aquele que traz benefícios. A cobrança é certa. Todos vão prestar conta dos seus atos. A pessoa pode ver um caminho mais rápido para poder atingir um objetivo e vai cometer aquele pecado para poder conseguir, e vai conseguir o objetivo ali na cena, está sendo paga para pecar. O adversário está dando para ela benefícios em troca dos seus erros, porque a serpente se alimenta do pó e, segundo os rabinos, o pó é o pecado dos homens. Então ele se alimenta do pecado dos homens. Ele dá algo em troca e a pessoa peca. Mas Mateus capítulo 16, versículo 26. Mateus 16, 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam. 16, 26. 16, 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso, bondoso mestre, o Senhor Jesus falou. O que dá o homem em recompensa da sua alma? O único salário que vale é o salário do céu. O adversário pode te oferecer benefícios em troca de alguma coisa. E muitos vão dar a ele. E aqui Jesus, em Mateus 16, ou todo os evangelhos, nós temos o costume de ver Jesus falando às multidões e pensando em Jesus fazendo um grande ar livre. Só que Jesus está falando com crentes. Jesus não está falando com incrédulos. Ele está falando com o povo da aliança. O povo que conhece Bíblia.
o povo que seguia a palavra, o povo que estava nas igrejas da época, que era a sinagoga, ouvindo seus líderes espirituais ensinando, estavam nas orações de manhã, nas orações da tarde, nas orações da noite. É este povo que Jesus está falando. Aí Jesus chega perto desses homens e diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vai perder a sua alma? Ou seja, que aproveita você? Dá vazão a todos os males que está dentro do coração em troca de benefícios que o mal pode dar, se a tua alma for perdida. De que vale isso? A terceira classe é o pecado amado. O pecado amado. Eu prefiro chamar assim de pecado de estimação. Não é? Todos nós temos os nossos bichinhos, algumas pessoas, né, têm seus bichinhos de estimação. Um cachorrinho, um gato, um papagaio, um periquito, um macaquinho. Cada um tem os seus... Nós temos um vizinho ali da frente que tem umas araras. Cada um tem os seus bichinhos de estimação. Gosto muito deles. Mas tem pessoas que têm o seu pecado de estimação. Não é somente um bichinho, é um mal muito grande dentro de si. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque muitas pessoas têm, né? Não estou dizendo todos aqueles, mas muitas pessoas têm aquele seu pecado favorito. O que é o pecado favorito? Pecado de estimação? Pastor, o que é isso? É aquele que é mais chegado em coração. É aquele que faz a pessoa cair mais vezes. Veja bem, todos nós caímos em vários erros. Mas qual é o erro que a pessoa cai frequentemente? Ela está sempre caindo. Esse é o seu pecado de estimação. Sabe como é que a gente vê o pecado esse pecado amado de estimação? É aquele que ocupa mais tempo no pensamento da pessoa. Ela pensa mais tempo nele. Se o profeta chega perto dele para poder reclamar que ele tem que se concentrar desse determinado erro, ele vai fazer igual Herodias, vai pedir a cabeça do profeta. Vai dizer que o profeta é carnal, que ele não tem espiritualidade nenhuma, que não tem sabedoria, que está julgando pela aparência. Vai dizer tudo isso para poder esconder ali o profeta está com a razão. Aquilo que ocupa mais tempo no seu pensamento é aquilo que você mais ama. Se o desejo de pecar, de falhar, de errar ocupa tanto tempo na sua cabeça, você ama mais esse pecado do que a sua própria fé. Você está tão apaixonado por esse pecado que você não consegue parar de pensar nele. Você não consegue parar para pensar em Jesus na oração e na palavra, porque o seu amor está correndo em direção a esse pecado. Aí eu posso dizer que você não está mais amando a Deus sobre todas as coisas. Está amando, perdoe-me pela rispidez, né? Está amando mais a carne do que todas as coisas. Porque está ocupando mais tempo na sua mente do que o Deus vivo. E posso afirmar que o pecado que tem mais poder é aquele que leva mais facilmente ao cativeiro. Existe um cativeiro espiritual. E esse cativeiro espiritual, ele é construído com o material de construção que você dá para o teu adversário fazer. E você dá através dos seus erros. Você dá para o adversário os tijolos, as correntes e as grades para ele construir a sua prisão. E quando ele constrói a sua prisão, você fica tão encarcerado que chega um momento que você diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque não consegue mais encontrar uma saída, não tem forças. Por quê? Porque está preso, está encarcerado. Aí, alguns vão perguntar assim, algumas pessoas: como é que o diabo conseguiu me encarcerar? Não, ele não te encarcerou. Você deu material para ele e ele construiu a sua volta, o seu cárcere. Foi você que se encarcerou. Por quê? Porque ele não tem poder contra os filhos de Deus. São os filhos de Deus que dão poder para ele. Ele não pode pegar o crente e aprisionar o crente. É o crente que se aprisiona. Amém? Espero que os irmãos estejam entendendo. E, conforme disse, esse erro, essa falha, esse pecado de estimação, ele aprisiona como grilhões os pés da pessoa.
e impede dela caminhar. E ela defende esses seus erros com argumentos, discussões, desculpas. Tem uma dificuldade muito grande de largar. Algumas pessoas mentem dizendo, eu consegui, eu venci. Na realidade diz isso para que as pessoas não julguem. Porque quem peca tem medo de julgamento. A maior parte das pessoas que fala que a Bíblia manda não julgar ninguém, que a Bíblia manda olhar o argueiro do seu, olhar a trave do seu olho, que não se deve julgar, porque a Bíblia... Todo mundo que fala isso é porque tem medo de julgamento. Quem não peca, quem não erra, não tem medo de ser julgado. Bem ciente disso. Veja bem, todos aqueles que falam, que questionam sobre ser julgado, quem faz isso? Quem tem alguma coisa devendo. Eu posso ser julgado por qualquer um. Se estiverem certos, eu vou ter que acertar os meus passos. O julgamento do meu irmão vai servir para eu acertar os meus passos. É para isso que serve o julgamento do meu próximo. Para isso que serve o julgamento da igreja. Eles me julgam, se eu estiver errado, eu vou ouvir o julgamento deles e vou acertar aquilo que está errado na minha vida. É assim que nós temos que caminhar. O julgamento não é para nos derrubar, é para acertar os nossos passos. Muitos pulam, por quê? Porque gostam tanto dos seus erros que não querem que seus erros sejam expostos. Porque sabe que no momento que o erro é exposto, ela vai ter que tomar uma atitude. Ou ela vai jogar a capa para trás e revelar o que está por baixo da capa. Ou vai jogar a capa para trás e mudar o que está embaixo da capa. Glória a Deus. É o mais difícil de largar, mas não é impossível. E o quarto pecado, o quarto grupo, são aqueles que chamamos de pequenos, né? Pecadinhos. Que as pessoas colocam aqui, não é um pecado, um pecadinho. Eles fazem tão mal quanto os grandes. Porque os pequenos animais fazem tão mal, são tão prejudiciais como os grandes. Os irmãos, tem lá no norte, tem alguns rios ali que tem uns peixes carnívoros, cujo nome não é apropriado repetir num púlpito, que são pequenos. Mas a pessoa, quando cai ali dentro, ela é devorada por eles. Eles são pequenos, mas em número grande o suficiente, mata um animal, como um boi, ou uma pessoa, devora toda a pessoa. Embora sejam pequenos animais. Não é o tamanho, é a quantidade. As pessoas às vezes cometem pequenos pecados porque acham que não tem nada mais do que um pecadinho. Mas vários pecadinhos podem ser tão graves ou podem ser piores do que um pecado maior. Aí nesses pequenos pecados tem o pecado de omissão, que é quando você vê o bem que pode fazer e você não faz. Você diz, isso não é comigo. Tem pessoas mais capacitadas para fazer. Tem irmãos melhores para poder fazer. E resolve não fazer, não ajudar, omite. Isso é pecado. Pequeno, sim, mas é pecado. Pecado de palavras. As palavras, elas são tão fortes e cortantes como espadas e adagas. Você mata uma pessoa com palavras. Isso é fato. Quantas vezes tem gente, né, que tem aquele prazer de irritar os outros e só falando consegue tirar a pessoa do sério. Irrita a pessoa com palavras. Quem passou por escola sabe disso. Que é a coisa mais fácil. O que mais tem na escola, o bullying, ele é o quê? São palavras. Bullying é praticamente palavras. E o pecado de palavras destrói. Até o aluno crente que vai para o colégio é pastor. Eu faço bullying no colégio, eu estou em pecado. Claro que está em pecado. É errado? Claro que é errado. Você é sal da terra. Você não pode caminhar nesse terreno. É claro que é errado. Pecado de palavras são os pecados pequenos. Mas, como eu disse, a quantidade desses pecados pequenos pode afundar uma pessoa. São pequenas bolas de chumbo que você vai colocando em um navio até fazer ele afundar totalmente. Ele naufragar. Esses são os 4 tipos de pecado. Thomas Watson enumerou esses 4 tipos de pecado. Achei interessante trazê-los. Que, como falou na época do grande pregador, é bem claro nos dias atuais também, em que, mascarados por uma graça barata, as pessoas começam a praticar seus vários tipos de erros e dizendo, eu fui salvo pela graça, estou liberto por Cristo, os meus pecados não me condenam mais, e usam a graça como desculpa para poder aumentar o número do seu cordel de erros e falhas. Na sociedade moderna,
em que a palavra de Deus ela foi substituída por chavões, se faz necessário nós entendemos a força das trevas e a arma que o inimigo usa, que é o pecado e o desejo do coração do homem, porque o pecado só tem poder porque ele encontra a força no desejo do coração do homem. Se não houver no coração do homem algo que responda ao erro que é apresentado, o pecado não tem força nenhuma. Ele vai lutar contra o salvo, vai. Se o salvo estiver imerso em Cristo, ele vai perder, amor. O que determina a nossa vitória é como nós andamos, até chegar o momento do nosso confronto. Uma vez que o pecado encontra lugar, ele vai fazer o quê? Ele vai se enraizar. E quando ele cria suas raízes, como é que ele cria as raízes? Quando a pessoa passa a gostar daquilo que ela está fazendo. Quando ela sente prazer do que ela está fazendo, mas ela ainda quer servir a Deus. Só que ela ainda quer servir a sua carne, ela está gostando do erro. Isso aí, no bom judaísmo, vai dizer que isso aí é uma casca, uma clifá, que se coloca obstruindo a visão da pessoa da santidade. Então, uma parte de si quer errar e outra parte quer servir a Deus. Ela está enraizada. E essa raiz do pecado dá a Satanás uma vantagem contra a pessoa. É como se o bicho estivesse segurando a pessoa. Eu posso fazer uma comparação quando eu era pequeno, e crianças às vezes são terríveis, né? Alguns dizem que criança, pastor, são anjinhos disfarçados. Sim, sim, amém, graças a Deus. Mas quando eu era criança, eu não era um anjinho disfarçado. No meu tempo de criança, lá nos meus 10, 11 anos, a gente tinha o costume de caçar rolinha, pardal, esses bichinhos. E o que a gente fazia? Rolinha a gente matava e comia, fazia farofa e comia. Acho que ainda se faz muito disso hoje em dia. Pardal, quando não fazia farofa, amarrava o barbante na perna dele e ficava segurando o barbante e o bichinho tentando voar e fugir. E a gente com aquele barbante de bicando como de bica-pipa. Criança, isso era coisa de criança. Na minha época as crianças faziam isso. E o diabo faz a mesma coisa. Ele amarra os nossos pés com um barbantezinho e fica puxando enquanto a gente tenta bater as asas para poder fugir. E que barbantezinho é esse? É o pecado que nós demos a ele para nos segurar. Esse é o barbante que o inimigo usa. Esse pecado, quando ele cria raiz, tudo aquilo que cria raiz faz surgir troncos e folhas e galhos. Então o pecado, quando ele começa a se enraizar, ele dá origem a mais pecados que estão ligados a ele, e são ligados como um elo. Então o crente começou a errar, gostou daquele erro, achou que não tem nada a ver, que pode conviver com aquilo. Quando chegar um pouquinho mais adiante, aquele pecado já aumentou mais, e foi aumentando, até que ele chegou num ponto em que ele vê uma grande árvore negra que tornou-se a sua vida. Não consegue mais ver o sol da justiça. Esse pecado, e isso acontece devagar. A obra do mal, ela não é rápida. Às vezes depende muito da pessoa. Mas para destruir um crente, o diabo trabalha devagar. Porque se ele trabalha rápido demais, o crente percebe e corre. Corre para os pés do Senhor. Então ele tem que trabalhar devagar. Ele trabalha a frase preferida do inferno, irmãos. Está na boca de muita gente. É o não tem nada a ver. Essa é a frase que cria o pecado enraizado. Esse pecado enraizado é violação da lei de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago 2, 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Isso. Viu bem, nosso irmão Tiago? Tiago não está dizendo, é impossível guardar a lei. Não. Ele não está dizendo aqui, você não tem obrigação. Porque se pecado é transgredir a lei, você não quer pecar, você tem que guardar a lei de Deus. A lei de Deus diz, não adulterar. Então você não vai dizer que a graça te livrou da lei, você pode adulterar. Que isso? Isso não existe. A lei de Deus diz, honra pai e mãe. Aí você não pode dizer, a graça me libertou da lei, estou liberto da lei, a lei não tem mais poder sobre mim, eu posso desonrar pai e mãe. Não, de forma alguma. Continua sendo a lei de Deus, ela continua valendo, ela ainda continua tendo vigor. Ela tem o poder dela ainda. Tanto que a lei que determina o pecado, e por isso que Cristo Jesus teve que morrer na cruz, e o seu sangue ser aplicado para perdão dos pecados. Se a lei não tivesse mais poder, valor ou vigor, não haveria mais pecado no mundo e todos estariam salvos, aceitando ou não Cristo como Salvador. Porque não existiria mais pecado, porque a lei teria sido totalmente apagada, teria sido totalmente abolida.
O pecado, quando ele começa a se enraizar, ele impede que Cristo Jesus entre no coração do homem. Ele fica como uma pedra na boca de um cano d'água. Tampa. E você não consegue usufruir dos benefícios daquele cano. Ele estraga os bons deveres da fé. Da mesma forma que uma gota de veneno, né, estraga um cálice de vinho, eu colocaria assim, como você tem lá um suco, né, você pega a laranja, faz uma leiteira de suco, pega uma laranja pequenininha que está estragada, se você colocar aquela pequenininha, você estragou o suco todo. Estragou o suco todo. Aquela jarra já não serve mais, joga fora. Ou seja, você está cheio de boas obras, cheio de virtude, cheio de poder do Espírito. Aí você pega um copo de iniquidade e derrama nas virtudes e no poder do Espírito. O que acontece? Acontece aquilo que vai lá em Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios. Em teu nome curamos. Ou seja, a jarra estava cheia. Aí Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, derramou-se um copo de líquido assim e abaixo. Esse pecado enraizado, ele condena. Sim, condena. Se o pecador permitir que a sua alma morra. Você pecou, houve uma falha. Corre para os pés de Jesus. Não deixe esse mal criar morada na sua casa, no seu coração, porque você é nova criatura em Cristo. Quanto mais tempo fica sem se arrepender e confessar a Jesus, ou seja, quanto mais tempo esse hóspede fica na sua residência, mais difícil será você botar ele para fora depois. Como nos ensinou o irmão lá de Pati de Alferes, ele disse, é mais fácil você expulsar o diabo quando ele está na porta. Depois que ele entra, fica um pouco mais difícil. Esse pecado, quando é abrigado na alma, guardado na alma, nos torna impróprios para o reino dos céus. Quem carrega o fardo pesado do pecado, não pode carregar a cruz de Cristo. Aí eu posso dizer para os irmãos, se você quer ser piedoso, se você quer ser fiel, se você quer ser crente, cheio do Espírito, ter uma vida santa, se divorcie do pecado. A graça e o pecado não podem andar juntos. Não tem como. Aliás, a graça e o amor ao pecado não podem andar juntos. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 13, gostaria de citar mais 2 versículos para terminar. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E Colossenses 3, de 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Carta aos crentes de Colossos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso. E novamente o apóstolo Paulo, ele está falando com os crentes, ele fala com os crentes de Roma. Se você for viver segundo a carne, você vai morrer. Paulo não está dizendo isso para ímpios. As pregações das epístolas não são para os infiéis. As pregações das epístolas são para a igreja. É para a igreja de Roma que Paulo está dizendo. Paulo veja aquela congregação de romanos, a congregação, a igreja de Roma. E não os visitantes, os amigos do Evangelho. A igreja, ele diz, se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Mas se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, vocês vão viver. Paulo está dizendo isso para a igreja. A Bíblia não foi escrita para o mundo. A Bíblia não foi escrita para o ímpio. A Bíblia foi escrita para o crente. Todas as advertências da Bíblia são para o crente. Quando você pensar a palavra, ela está dura demais, é a palavra muito dura. Leia aquilo que a Bíblia diz, você vai ver que muitas vezes Deus fala desta forma, com o seu povo, com a sua igreja. Paulo está dizendo, quando Paulo diz aqui em Colossenses, falando para os crentes de Colossos, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Para Paulo falar isso, ele recebeu alguma reclamação da igreja a respeito do comportamento dos crentes ali da igreja. Então Paulo diz, mortifica os vossos membros, prostituição, impureza, afeição desordenada, concupiscência, avareza, idolatria,
Tira tudo isso do seu meio, porque está lá dentro. E isso tem que ser retirado. Sobre isso vem a ira de Deus. E ele diz quem são esses? Filhos da desobediência. Quando a Bíblia diz filhos da desobediência, está falando que são os ímpios. Não, porque os ímpios não vivem em desobediência, mas eles não têm algo para obedecer. Eles estão divorciados da lei de Deus. Quando fala filhos da desobediência, é aqueles que receberam o padrão de Deus para obedecer, mas escolheram se revoltar contra o Todo-Poderoso. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus seja convosco. Amém?